se atém ao liberalismo, todavia bastante reacionário, do período imperialista e rejeita filosoficamente o fascismo. Veja, o fato de que Croce faz a rejeição do fascismo não anula o fato de que ele abre alas para discussão, certo? Ele abre alas para discussão de uma coisa cada vez mais irracionalista que vai abrir as pernas para o tal do Gentile, esse sim, o ápice da discussão hegeliana italiana, tomar de assalto a intelectualidade que vai justificar a ascensão de Hitler. Então, veja, a gente passou por Vico, depois por Croce, e aí agora a gente vai para o último. O outro mentor italiano do hegelianismo, Gentile, transformou-se temporariamente em o ideólogo do período da consolidação do fascismo. Quando Croce separa em Hegel o que é vivo e o que é morto, entre aspas, o primeiro é um irracionalismo vivo, legal, maravilhoso, liberal, moderado. E o último, dialética e a objetividade. Ambas as tendências têm como conteúdo principal uma autodefesa contra o marxismo. Gente, isso é histórico, viu? Isso aqui que o Lukács está relatando é histórico. Foi o irracionalismo que defendeu a ascensão do fascismo na Itália. Esse racionalismo que ele está defendendo, esses caras aqui que pegam o hegelianismo muito bem trabalhado, joga fora o que interessa, pega o que quer, estabelece um Frankenstein que defende o processo de formação, a história como processo de formação, mas que a contradição é evitável. É isso que é a filosofia dos caras, dos fascistas italianos. Nós somos hegelianos, defensores de uma contradição que muda o mundo, só que a gente conseguiu estabilizar a contradição. Em qual modelo? No modelo de corporação. Então agora não vai ter rico contra pobre, não vai ter dono da propriedade, ele estabiliza a contradição. Esse é o projeto. E aí por isso que aquele imbecil lá, facho desgraçado. Tem um cara que tem me respondido aí, que eu não quero dar duas fodas para ele, que ele tá dizendo que o fascismo é de esquerda. Aí você fica, caralho. Então, veja, ao invés de você ficar bom, então fica com fascismo de esquerda, foda-se, era de esquerda, é isso que você quer? Então fica com essa merda. Agora, veja, o que eu estou tentando mostrar nesse texto é que isso aqui é histórico, gente. A gente consegue traçar o desenvolvimento das defesas. A gente consegue ver como é que foi estabelecido esse hegelianismo. Tá bom, eu não quero chamar de hegelianismo de direita, então fala assim, é o hegelianismo... É o hegelianismo cooperativista antidialético, certo? Se quer chamar assim, chame assim então. Porque foi isso. O texto filosófico dos caras é isso. E aí diga, veja, eu li os textos do cara, do Gentile, do Croce, dessa porra toda em italiano, não li, gente, mas veja, caralho, você tem que ter um conhecimento elementar de história para saber desse processo. Elementar. Certo? Os caras chamam de fascismo de esquerda. Aí, veja, porra de irracional pós-moderno do cara. Se não tem verdade, então qualquer coisa é de esquerda, qualquer coisa é de direita. Basta mudar os termos, basta mudar os significados. Aí você chama do que você quiser. Aí você usa a palavra que você quiser. Eu não vou discutir por termo, não. Não caio nessa. Em outro lugar, Croce afirma... Caralho, fiquei puto agora. Peraí. Nisso, é filosoficamente decisiva a subjetivação radical da história, a eliminação radical das leis da história. Abre aspas. Uma lei histórica, um conceito histórico são uma verdade contradictio in adjecto, diz Croce. Em outro lugar, Croce afirma, foda-se, afirma que a história é sempre a história do presente. Aqui é notável não só a sua afinidade estreita com a corrente alemã Wittgenstein, que são os neocantianos alemães, com a irracionalização inicial da história, mas também com o modo de Croce dissolver o problema real e dialético. O fato de que o reconhecimento do presente, portanto, do grau mais alto da linha de desenvolvimento, oferece a chave para o reconhecimento das etapas menos desenvolvidas do passado, num subjetivismo irracionalista. A história converte-se em arte. Aqui, ó, o que eu falei para vocês? Não falei isso para vocês no vídeo passado? A história converte-se em arte. Isto é, o que eu estou dizendo para vocês é que não é que eu li o Lukács e aí o Lukács me explicou o que estava acontecendo. Eu estou enxergando o que está acontecendo. Tem pelo menos 5 anos. E aí quando eu li o Lukács, eu falei, caralho, se o Lukács tivesse visto aqui no Brasil de 2021, ele ia ver exatamente isso aqui, ó. Isso aqui acontece... Ô, cacete. Isso aqui acontece ou não acontece? Na UNB aqui. Acontece ou não acontece? A linha é essa ou não é essa? Não existe história mais, é tudo narrativa, conte pontos de vista.
A história converte-se em arte, isto é, naturalmente, numa arte do sentido crociano, na qual a perfeição concebida de maneira puramente formalista se une com a intuição enquanto o órgão supostamente único da produtividade e da reprodução adequada. A razão é banida de todos os campos da atividade social dos homens, com exceção do campo subordinado ao sistema da prática econômica. Então a razão fica presa aonde? Só na economia. Só a economia é racional. A arte é irracional, a história é irracional, tudo é irracional. Tudo é irracional. Não tem história mais, tem pontos de vista. A arte, não, a arte é a expressão aí dos sentimentos e não tem nada que você possa dizer. E se você tentar dizer, não, pare de... Tudo é irracional. A única coisa que é racional é a economia. E do campo reservado à lógica e às ciências da natureza, não é isso? Então, as ciências humanas é o quê? A ciência humana não é racional, tem um outro método, você pode fingir que psicanálise é ciência, etc, etc. Esse último subordinado do mesmo modo ao sistema, mas concebido como independente da realidade própria e verdadeira. Aqui aparece novamente o paralelismo com Windelband Rickert. Em uma palavra, Cross constrói um sistema irracionalista para o uso burguês e decadente do parasitismo do período imperialista. Esse racionalismo foi considerado insuficiente por parte da reação extremada já antes na Primeira Guerra Mundial. Lembremos a oposição de direita contra Cross, da parte de Papini e etc. Mas é notável, diferentemente do que ocorreu na Alemanha, que o irracionalismo liberal reacionário do Cross tenha se conservado até hoje como uma das ideologias dominantes de Itália. O pragmatismo, entre cujos representantes só abordaremos aqui o mais destacado, William James, aquele que eu sempre falo para vocês, que tem uma tese desgraçada de que a verdade, de alguma forma, se relaciona com o que é útil para você, né? O pragmatismo, que vai dizer, Deus existe? Depende, é bom para você que Deus existe? Então existe. E aí eu falo para vocês, entre William James, fiquem com outro William, que eu esqueço o nome toda vez. William James versus William qualquer coisa. Esqueci o nome do cara. Que ele fala assim, não, meu filho, você é responsável pela tua crença. Você não fala assim, eu tenho uma crença que para mim é bom e tarará, e aí eu vou meter o barco na tempestade, porque na minha crença, sim, mas você vai se responsabilizar pelos resultados da sua crença. Não pode ser o parâmetro, ser aquilo que é útil para você, na medida daquilo que você acha interessante. Se você matar 15 pessoas no barco, porque na sua crença a chuva não vai ser forte, né? William James e William... Caralho, como é que é o nome do outro cara? Deixa eu ver se alguém nos comentários. Clifford, obrigado. Obrigado, Vinícius. Esse aqui mesmo, William Clifford. Certo? Entre o pragmatismo imundo norte-americano, a concepção de verdade imunda do James, fique com Clifford, tá? Fique com Clifford, por favor. Obrigado. É, por sua natureza filosófica, de longe mais radical em seu irracionalismo, embora não vá muito além do Cross em suas conclusões. Só que o público a quem James pode oferecer um sucedâneo irracionalista da filosofia é completamente diferente. Certamente, se considerarmos o pano de fundo histórico-filosófico imediato, os predecessores diretos com os quais James se liga de maneira polêmica, então a situação parece apresentar certas semelhanças, pois nos dois casos trata-se dos assim chamados hegelianos, que na verdade são idealistas subjetivos kantianos, francos ou encobertos. A relação com esses predecessores é completamente oposta nos dois casos. Enquanto Cross supostamente continua as tradições hegelianas e de Vico, e na Itália, enquanto as conduz na realidade para um irracionalismo, James encontra-se em uma luta aberta contra essas tradições nos países anglo-saxões. Essa polêmica aberta demonstra uma grande afinidade com o desenvolvimento europeu. James procede como Mar e Avenarius, embora pareça dirigir seus ataques principalmente contra o velho idealismo. Na realidade, e de modo decidido, ele combate o materialismo filosófico. James mostra-se, certo, também muito próximo deles, pelo fato de que semelhante combinação de luta real contra o materialismo filosófico e ataques simulados contra o idealismo. Veja, pega qualquer desses irracionalistas pós-modernos, peça para ele ler Empiriocriticismo de Lenin, Materialismo e Empiriocriticismo de Lenin, e diz para ele se pronunciar acerca do que ele pensa. Ele vai ser contra o materialismo. Veja, antes de eu ser leninista, marxista, não sei o quê, antes de tudo isso eu sou
materialista filosófico. Acabou-se. Se você é uma oposição ao materialismo filosófico, eu vou ter que te denunciar, pô. Eu vou ter que te denunciar porque eu acho que a merda toda em que a gente enfiou a cabeça de Olavo de Carvalho a Bolsonaro é culpa do irracionalismo francês, de esquerda. Eu sei que eles são de esquerda. Eu sei, eu não estou acusando vocês de serem de direita. Só que vocês são de esquerda e eliminam as bases da discussão materialista da política. Aí a gente tem que ficar discutindo sexo dos anjos, tem que ficar discutindo banheiro da puta que pariu, não é isso? Banheiro, se o banheiro é unissex, se você não é unissex. Porque a materialidade toda foi pro caralho a partir do idealismo. E James mostra-se também muito próximo deles pelo fato de que semelhantes combinações de luta real contra o materialismo filosófico e ataques simulados contra o idealismo pretendem se passar por uma atitude graças à qual essa nova filosofia finalmente se coloca acima da falsa contradição entre materialismo e idealismo. Eles dizem, né? Marx fazia isso também. Assim, não tem mais a divisão entre materialismo e idealismo. Ela está superada. Estamos numa outra filosofia, superou essa divisão entre materialismo e idealismo. O que estou falando não superou, não. Isso é um disfarce para a gente ficar discutindo na política nacional se tem banheiro unissex se não tem, ou se não tem no McDonald's. Quando, na verdade, você vai para a França, o centro da sociedade ocidental, e lá na França você tem banheiro unissex no McDonald's. E a gente está aqui debatendo banheiro unissex. Puta que pariu. Você vai para as ruas de Paris, daquelas mais ricas, lá dos banheiros deles são unissex. E a gente está aqui fingindo que a grande discussão do país é se tem banheiro unissex e se não tem.